Eu vou falar sobre o tema, a chave para viver o seu futuro. Eu acredito que ninguém nesta sala tem um desejo maior do que você de se tornar tudo o que está sonhando, de se tornar o melhor e maximizar tudo o que você poderia ser. Como viver o seu futuro? Quando pensamos no futuro, acredito que a maioria de nós pensa nele como algo que está distante, mas o futuro é amanhã. Na verdade, é a próxima hora, o futuro são os próximos 5 minutos. E a maioria das pessoas não sabe como viver o futuro porque a maior ameaça ao seu futuro é o seu passado. E a maior parte da humanidade que conheci e passei a ver ao longo dos anos, existem 5 bilhões e 700 milhões de pessoas no planeta agora, e eu me atreveria a dizer que 90% dessas pessoas que vivem neste planeta agora são pessoas que estão experimentando a destruição e a ruína pessoal. Elas estão perecendo pessoalmente, não estão tendo sucesso. Vocês sabem por quê? Porque em vez de viverem de acordo com uma visão, estão vivendo de acordo com uma revisão. Agora, o que é uma revisão? Quando você vai fazer uma revisão, significa que você volta e olha para algo que já fez. E vocês sabem que quando revisam uma revisão, estão basicamente vivendo algo que já foi vivido. Quando eu estava na faculdade, uma das coisas que nos ensinaram a fazer foi estudar para fazer provas. Acho que todos vocês já tiveram essa oportunidade. E quando você se prepara para fazer uma prova, o que você estuda? Coisas que já deveria ter aprendido. Você meio que lê anotações, lê livros ou repassa diferentes tipos de informações que já deveria ter aprendido. Portanto, as revisões são, na verdade, viver o passado novamente. E a maioria das entidades humanas neste planeta está, na verdade, vivendo o seu passado porque estão tão preocupadas com a revisão que não vivem a sua visão. Agora, o que diz a Bíblia? Sabe, um dos homens mais sábios que já viveu foi um político. O nome dele era Salomão. E Salomão diz que sem uma visão o povo perece. Mas eu acredito que a maioria das pessoas no planeta está vivendo a sua revisão. Alguns estão tão ocupados se lembrando que não conseguem esquecer. Agora pense nisso em relação à sua vida. Há um sonho no seu coração e todo mundo tem um que é muito maior do que o pesadelo que você experimenta. A maioria das pessoas está tão presa ao que costumava fazer que não tem energia para fazer o que deveria fazer. A maioria das pessoas que conheço tem tanto medo dos fracassos passados que nunca tenta as possibilidades futuras. E estou falando de 99% do planeta. Como parece triste que as pessoas estejam tão ocupadas mantendo contato com o passado que nunca visitam o seu futuro. A razão para isso é que a maioria de nós precisa viver o desconhecido a partir do conhecido. Isso é bom e é ruim. Você só pode aprender o que sabe, só pode saber o que aprende, e a maioria de nós vive a vida com base no que fez. Pense nisso. Portanto, o desconhecido geralmente é vivido a partir do conhecido. E isso é muito perigoso porque o que você sabe não deveria limitar o que você poderia saber. A memória imobiliza o homem. Anote isso. A memória imobiliza o homem. A maioria das pessoas nesta sala, e pode ser que você seja uma delas, está presa ao que já fez. E isso faz você questionar o que poderia fazer. É por isso que a maioria das pessoas neste planeta nunca vive o seu futuro, porque o passado para elas é mais importante do que o seu futuro. Elas estão tão preocupadas com o que fizeram que nunca planejam fazer o que poderiam. Eu acredito que o maior inimigo do seu progresso é, na verdade, o seu último sucesso. Até as coisas boas que você faz podem impedi-lo de fazer as coisas maiores que poderia fazer. É por isso que, quando as pessoas realizam grandes coisas, elas estacionam naquela vaga, tornam-se tão presas ao seu sucesso que se recusam a seguir em frente para o que poderiam fazer e que ainda não fizeram. O passado é perigoso.
Uma das maiores decisões que um ser humano pode tomar é, na verdade, esquecer. Deus lhe deu a capacidade de esquecer. Deus lhe deu a habilidade de literalmente desligar as coisas. Agora, devo confessar que é impossível não ter memória, mas é possível não permitir que sua memória o influencie. É possível você não permitir que o que fez interfira no que poderia fazer. Portanto, não permita que sua memória imobilize sua vida. Veja bem, você pode deixar o passado, pode realmente cancelar a dívida emocional e os laços psicológicos que tem com o passado e avançar para o futuro se estiver disposto a tomar essa decisão de esquecer. Para viver de forma eficaz, estou convencido de que é impossível você ter sucesso até que o futuro se torne mais importante do que o seu passado. Você deve ir além do seu passado para entrar no seu futuro. E é por isso que quero falar sobre isso hoje, porque desde a queda do homem estamos presos ao que fizemos e isso está nos impedindo de fazer o que poderíamos fazer. Sabe, um dos maiores presentes que Deus tem e sobre o qual Ele nos falou, um dos maiores atributos de Deus, um dos maiores milagres do próprio Deus, é que Deus esquece. A palavra de Deus faz algumas declarações muito claras sobre a atitude de Deus em relação ao seu passado, e uma das maiores coisas que ela diz sobre o seu passado em relação a Deus é que Ele esquece o seu passado. Ele pega o seu pecado. Agora, o que é o seu pecado? O seu pecado é a sua vida passada, o seu comportamento passado, incluindo aquilo que foi feito por meio de Adão. Sabe, o seu passado remonta a Adão, porque, de acordo com o conceito teológico bíblico, Adão tinha todos nós dentro dele quando desobedeceu a Deus. Portanto, isso foi transmitido a cada semente que estava em Adão. E cada geração futura foi encurralada por Adão quando Adão pecou. Isso significa que o nosso passado começou em Adão e quando Deus perdoou o pecado de Adão, o seu passado foi erradicado. Então, quando você vem a Cristo nesta hora da sua vida, você na verdade se apropria de algo que já foi resolvido há anos. Alguns anos atrás, eu estava estudando a Bíblia, que para mim, é o livro mais importante do planeta, e li algo que realmente não entendi por anos. Li que Jesus cuidou do problema do pecado antes que o homem pecasse. Encontrei isso em um lugar estranho em Apocalipse. Diz que Jesus foi morto antes mesmo da fundação da terra, o que significa que Deus fez preparativos para resolver os seus problemas antes que você os tivesse. Deus fez preparativos para lidar com o seu passado porque Ele amava demais o seu futuro. Deus tem algumas coisas que quer que você faça e não vai permitir que o que você fez interfira nelas. É por isso que o que você fez nunca é mais importante do que o que você poderia fazer. Isso é uma boa notícia? É melhor vocês aplaudirem por essa. Quero dizer, Deus é tão bom que os sonhos de Deus para você são tão importantes que Deus fez preparativos para o seu passado, para que o seu futuro ainda fosse possível, mesmo se você falhou no passado. Isso significa que Deus planejou o meu passado antes do meu futuro, para que o meu passado não interfira no meu futuro. Então, quando viemos a Cristo e Ele nos perdoa, estamos desfrutando de algo que já foi feito. E é por isso que o perdão não é algo que Deus simplesmente decidiu fazer. Ele o perdoou enquanto você ainda era um pecador, Jesus morreu por você enquanto você ainda era um pecador. Portanto, você não é um pensamento aleatório ou de última hora de Deus. Ele sempre teve planos para você ser bem-sucedido. Logo, se você falha, é porque decidiu não ter sucesso. Deus odeia ver você falhar. Ele fez preparativos para você nunca falhar. É por isso que qualquer coisa que aconteça na sua vida que não seja o melhor de Deus para você, é um desvio temporário. Para mim, isso me entusiasma. É por isso que eu amo a palavra esquecer. Todos digam esquecer. Diga ao seu vizinho, esqueça isso. Vamos lá, apenas diga com algum sentimento, esqueça isso. Você pode cutucá-lo com o ombro e dizer, esqueça isso. Agora, é claro, eles estão tentando entender do que você está falando, certo?
estão tentando entender o que você quer dizer com esquecer. Esquecer o quê? Bem, esqueça o que quer que seja que o esteja impedindo de seguir em frente em direção ao que você deveria fazer. Esquecer é importante para o seu futuro. Filipenses capítulo 3 foi escrito por um assassino em série. Agora, eu preciso falar com vocês sobre esse cara, porque esse cara é um sujeito muito interessante. Esse homem, cujo nome conhecemos como Saulo, ele matou tantas pessoas indiretamente que não sabemos o número de pessoas que matou. Ele é um assassino em série. E um de seus compromissos zelosos era matar o máximo de pessoas possível. E esse assassino em série tinha uma reputação. Sua reputação era tão horrível que mesmo quando ele teve uma mudança de vida, as pessoas ainda não confiavam nele. Elas, na verdade, interpretavam o futuro dele a partir do seu passado. E um dia ele estava a caminho de matar mais algumas pessoas, e no caminho estava a cavalo com alguns de seus homens, e estava prestes a ir destruir outro grupo de pessoas, e ele foi interceptado por Deus. E Deus derruba esse cara do cavalo, brilha uma luz na cara dele, e Deus lhe diz: "O que você está fazendo? Por que está me atacando?" E o cara diz: "Quem é você? Não é incrível?" A maioria das pessoas não sabe quem Deus é. Paulo diz: "Quem é você?" Ele diz: "Eu sou Jesus, a quem você persegue." E claro, Jesus se apresentou a Paulo e apresentou Paulo ao seu propósito e disse: "Paulo, você foi criado para ser uma testemunha e um apóstolo para as mesmas pessoas que você está odiando. Você deve ser um líder de um dos grupos que está destruindo." E então seus olhos foram abertos. Agora, o que Deus viu nesse assassino? O que Deus viu nesse assassino em série? Vocês sabem o que ele viu? Ele viu 3/4 do Novo Testamento em um assassino em série. Eu me pergunto o que ele vê em você. Deus olha para esse cara que é responsável por destruir a vida das pessoas e Deus vê nele 3/4 das escrituras do Novo Testamento. Esse assassino em série escreveu os livros de 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Colossenses, Efésios, Filipenses, Timóteo, Tito, Filemon, Tessalonicenses. Esse cara estava andando por aí com todas essas escrituras dentro dele e não sabia disso. Agora, o que você o chamaria se o conhecesse antes de ele ter escrito esses livros? Um assassino, um homicida. Você o teria interpretado a partir do passado dele, você o teria definido pelo que ele fez, e nós fazemos isso hoje com as pessoas. Agora, uma das coisas perigosas sobre definir as pessoas pelo passado é que você cancela o futuro delas. Algumas pessoas estão tão presas ao seu passado que os outros não permitem que elas vivam o seu futuro, mas eu amo o que Jesus fez com esse homem. Jesus olhou além do que ele fez e falou sobre o que ele poderia fazer. Filipenses capítulo 3, versículo 13, é uma passagem interessante escrita por esse mesmo assassino em série, e eis o que ele diz: "Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, nem considero ter alcançado o que deveria. Não tomei posse daquilo que realmente quero fazer." Por quê? Ele disse: "Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam." Deixe-me dizer uma coisa: se você quer ser bem-sucedido na vida, terá que fazer essa única coisa. E o que é isso? Esquecer o que ficou para trás. Não importa o que você já realizou, essa mesma realização é um obstáculo para a sua próxima conquista, se você permitir que ela se torne o ponto de sua vitória. Paulo diz: "Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Uma coisa faço, esqueço o que ficou para trás de mim." Se você não esquecer, nunca criará mais memórias. Sabe, cada um de nós nesta sala e aqueles que estão assistindo a este programa, vocês têm que se lembrar de que são simplesmente a soma total das escolhas que fazem todos os dias. Isso é tudo o que você é. Isso significa que tudo o que você decide é nisso que você se torna. E se você continuar tomando as mesmas decisões que tomou há 20 anos, então você mantém o que foi feito há 20 anos.
Portanto, se você decide fazer algo diferente, você se torna diferente com base no que decide. Sabe, eu estava pensando, se as decisões são a soma total da sua vida, então a qualidade da sua decisão determina a qualidade da sua vida. Então, se você toma decisões ruins, tem uma vida ruim. Se toma boas decisões, tem uma vida boa. É simples assim, claro. E assim encontramos alguns princípios na Bíblia que nos ajudam com isso. Deus disse à tribo de Israel uma vez, ele diz, pus diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Depois ele diz, escolhe, pois, hoje o que vais fazer. Em outras palavras, o que quer que aconteça com você é escolha sua. Mas eu gosto do conselho que Deus dá naquele versículo em Deuteronômio capítulo 30. Ele diz, escolhe a vida. Em outras palavras, eu não posso escolher por você, mas você pode escolher o que eu o aconselho a fazer, que é escolher a vida. Deus é um Deus bom, Ele sabe o que é bom para você e o aconselha a escolher isso. Ora, tudo que você lembra agora, você decidiu se envolver. Sua memória são suas decisões. Suas memórias são suas decisões. Agora mesmo, eu descobri que, se você não gosta do que lembra, crie uma nova memória. E você cria uma nova memória tomando novas decisões que criam um novo caminho. E também você pode decidir que vai permitir que suas decisões pelos próximos 20 anos sejam tão boas que suas decisões antigas serão afogadas pelas novas. Em outras palavras, se o seu passado bom superar o seu passado ruim, então você se lembrará do bem. Era isso que Paulo estava dizendo. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E então faço o quê? Prossigo ou me esforço para as que estão diante de mim? Eu prossigo. Todos digam, prossigo. Digam de novo, prossigo. Ora, essa declaração específica foi escrita em grego, e a palavra para prossigo no grego, na verdade, significa inclinar-se. É um conceito incrível. Significa, na verdade, inclinar-se em direção a algo. Paulo diz, eu esqueço o que ficou para trás e estou me inclinando para o que está à frente, o que significa que você tem que colocar um pouco de pressão na vida para se mover em direção ao seu futuro. Há também o conceito de que o seu passado está puxando você para trás, então você tem que se pressionar para longe dele a fim de se mover para o seu futuro. O seu futuro está esperando por você, mas você tem que prosseguir em direção a ele. Prosseguir também significa que há uma resistência contra o movimento em direção ao seu futuro. Sempre que você decide se tornar aquilo para o qual nasceu para ser, de repente você percebe quem são os seus inimigos. Na verdade, se você não quer ser bem-sucedido, não faça nada. Se você quer ser bem-sucedido, comece a se afastar do seu passado e você perceberá que as pessoas e as situações realmente não estão a seu favor. Você já notou que as pessoas que não estão indo a lugar nenhum querem que você vá com elas? E as pessoas que não estão fazendo nada querem que você faça isso com elas? No minuto em que você começa a fazer algo com a sua vida, é quando todos os que você pensava que eram seus amigos começam a se voltar contra você. Quando você começa a sonhar grande, os pequenos sonhadores acordam. Paulo diz que você tem que abrir caminho na vida pressionando. Você tem que realmente colocar pressão para avançar. Isso significa que você não espera que as coisas deem certo para você na vida. Algumas pessoas ficam esperando pela grande oportunidade. Você mesmo tem que criá-la. Algumas pessoas ficam esperando que a oportunidade as encontre. Você tem que criar a sua própria. Na verdade, se você não começar a andar, nunca vai se mover. Paulo diz, prossigo para o que está à frente, prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio para o qual Deus me chamou em direção a Cristo. Há uma declaração que Paulo faz neste mesmo capítulo. Ele diz, quero alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo. Isso é algo para se considerar de fato por um tempo. Ele diz,
Prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo. Isso significa que Paulo sabia que Cristo o alcançou para que ele pudesse alcançar algo. Isso significa que Paulo sabia que foi criado para realmente realizar algo, e foi por isso que Cristo o apreendeu para que ele pudesse realizar o que foi criado para realizar. Ele também escreveu no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, ele diz que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora, aqui está a maneira como a maioria das pessoas que são religiosas lê isso. Elas dizem, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para ir para o céu. A maioria das pessoas está na religião para poder deixar a terra. A maioria das pessoas vem à igreja e entra na religião para poder ir para o céu, mas a Bíblia, na verdade, ensina o oposto. A Bíblia diz que Deus literalmente salvou você, o remiu, o transformou e lhe deu o seu Espírito para que ele pudesse fazer com que você realizasse as obras que ele preparou para você antes que o mundo existisse. O que significa que você nasceu para completar uma tarefa. Mas antes que você pudesse completá-la, algo deu errado com você. Chama-se a queda. Mas as obras ainda estavam esperando que você as fizesse. E então Deus fez preparativos para trazer você de volta em sincronia com a obra. E isso se chama salvação. Quando você é salvo para fazer as obras que foram preparadas para você antes da fundação do mundo. O que significa que você nasceu de novo para fazer algo, não para ir a algum lugar. Eu vou voar para longe. Você já ouviu falar disso? As pessoas querem deixar a terra. Não, Deus quer que você fique aqui porque há algo para você fazer. Sabe o que é tão monótono? Ficar esperando para ir para o céu. É por isso que você está entediado. É por isso que as pessoas que estão na igreja são as pessoas mais miseráveis do mundo, porque estão sentadas ali há 20 anos em um banco esperando para ir embora. Meu irmão, se você vai para algum lugar, apenas vá. Não, Deus criou você e eu para realizarmos algo. É por isso que a declaração do julgamento final deveria ser bem feito, não bem esperado. Sim, não bem dito, mas bem o quê? Feito. Isso significa que você tem que fazer algo com a sua vida. É por isso que a própria igreja se tornou um lugar tão monótono, porque dizemos às pessoas, agora que você está salvo, nasceu de novo, foi regenerado, ou qualquer que seja a palavra que queira usar, dizemos, agora apenas aguente firme, dê os seus dízimos e frequente a igreja toda semana, e então, quando Cristo vier, ele vai arrebatar você. Sabe, nós não precisamos de um arrebatamento, precisamos de uma ruptura. Deus precisa romper a nossa preguiça. Ele precisa romper o nosso pensamento sem brilho. Ele precisa romper o nosso não fazer nada. Deus precisa entrar e sacudir você. É por isso que ele me enviou aqui. Eu vim para deixar você desconfortável. Eu vim para literalmente fazer você ficar enjoado de não fazer nada. Espero que, quando você sair desse lugar, fique furioso. Quero que fique tão furioso porque você não faz nada até ficar furioso. Você tem que ficar irado o suficiente para mudar. E é por isso que Paulo diz, quero alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo. Agora isso tem a ver com o que você nasceu para fazer. E quando Cristo o alcançou, ele tinha isso em mente. Não o céu em mente, mas aquela coisa que você nasceu para realizar. Portanto, o seu nascimento foi dado ao planeta para você fazer algo, e Deus não quer que você vá para o céu sem que isso seja realizado. Agora, o que Paulo teve que esquecer? Boa pergunta. Paulo teve que esquecer as memórias de assassinato. Na verdade, foi Paulo o responsável pela morte de Estevão. Paulo deu o sinal, ele segurou os mantos e eles começaram a apedrejar. Consigo imaginar Paulo pensando, Estevão poderia ter escrito um dos evangelhos. Eu matei um homem que provavelmente tinha alguns livros dentro de si. Paulo pode ter tido que se lembrar dos líderes que matou e que deveriam ter escrito epístolas também, mas ele encerrou a vida deles.
Paulo tinha algumas memórias que, quero dizer, você consegue imaginar esse homem vivendo sendo responsável por matar pessoas? Quero dizer, você poderia pensar que se ele estivesse nesta cidade agora e fosse um assassino, nós o descartaríamos como um caso perdido. Na verdade, a prisão está cheia de autores, as cadeias estão superlotadas de grandes líderes. Penso em pessoas como Moisés. Moisés era um assassino e nós esquecemos quem Moisés era. Isso significa que a próxima vez que você ler o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, estará lendo os escritos de um assassino. Deus deu a revelação mais impressionante a dois homens, Moisés e Paulo, e ambos eram assassinos. Graças a Deus pelo esquecimento. Deus não retém o nosso passado contra nós, porque o nosso futuro é importante demais para Deus. Imagino que, quando Deus foi até Moisés e disse a Moisés o que ele deveria fazer, as memórias de Moisés começaram a lutar contra a vontade de Deus. A pergunta mais importante de Moisés a Deus para o seu problema pessoal foi: quem sou eu para que vá? Essa é uma pergunta muito importante. Ele estava lidando com uma questão de autoimagem. Ele estava dizendo: Deus, o Senhor sabe quem eu sou um assassino, sou um fugitivo e o Senhor está me enviando de volta para a mesmíssima cidade que tem cartazes de procurado por toda parte. Eles queriam Moisés. Quero dizer, eu não posso voltar lá, sou um assassino, sou um fugitivo, estou fugindo e o Senhor está me enviando de volta para fazer algo que é tão impressionante. O Senhor sabe quem eu sou. Sabe, muitos de vocês nesta sala e também assistindo a este programa sentiram-se da mesma maneira. Sabe, eu descobri algo. Deus não se importa com o que você fez se você estiver disposto a fazer o que Ele quer que você faça. Na verdade, você está mais preocupado com o que fez do que Deus. Quem se importa se você é divorciado? O divórcio é um evento. Siga em frente e viva. Quem se importa se você fez um aborto? Um aborto é uma tragédia, mas é um evento, ocorreu. Agora siga em frente e viva. Um aborto é assassinato, não é? O mesmo é matar um homem e enterrá-lo na areia. Moisés cometeu um aborto da vida de alguém. Ele matou um homem que não terminou de viver a sua vida. Paulo foi um abortista de vidas. Ele matou pessoas que não terminaram de viver as suas vidas. E, no entanto, o que aconteceu após o aborto daquelas pessoas? Deus deu a Moisés os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Veja bem, é depois da sua tragédia que Deus faz a maior obra. É por isso que, se você falha, é porque decidiu não ter sucesso. Se você perde, é porque decidiu não vencer. Você deve ser como Paulo, esquecer o que ficou para trás. Agora, eu não acredito que exista algo que viva mais conosco do que o nosso passado. Ele está sempre lá, nos assombra se permitirmos. É como uma sombra que está sempre pronta para saltar sobre o nosso futuro. Para muitos de nós, o passado é uma ameaça constante aos sonhos em nossos corações. Muitos passam o tempo visitando o passado. Não têm tempo para entrar no futuro. A maioria das pessoas vive no passado e nunca entra no futuro. Outros deixam que o passado os segure, de modo que não conseguem ir em direção ao futuro. E há aqueles que apenas vivem o passado, revivendo constantemente o que fizeram. Que triste! Como nós, como indivíduos, devemos lidar e olhar para o nosso passado. Como devemos fazer isso? Como deixamos nosso passado ir embora para sempre? Esta sessão com a qual estamos lidando é a chave para viver o seu futuro. E a chave para viver o seu futuro é desapegar-se do seu passado. Se você não deixar o seu passado ir, você nunca viverá o seu futuro. Existem muitas partes do nosso passado que controlam o nosso presente e isso, na verdade, aprisiona o nosso futuro. Estamos trancados pelo que fizemos e não conseguimos entrar no que poderíamos fazer. Eu quero que você leia comigo Isaías capítulo 54.
É um lindo versículo da Escritura escrito por este grande profeta. E Isaías era um homem que, ele mesmo, estava lutando com algumas questões de sua própria criação pessoal. E Isaías escreveu algumas coisas que Deus disse a ele, e isso se encontra no versículo 4 de Isaías, capítulo 54. Diz: Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida ou deprimida ou ingraciada. Não serás humilhada, porque te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio. Ora, este versículo está carregado de princípios impressionantes para superar o seu passado. Eu quero que você olhe para as palavras que estão escritas aqui. Ele diz, em primeiro lugar, não temas. O que as pessoas mais temem? Que elas vão repetir os seus fracassos. É por isso que homens de negócios não voltam aos negócios quando falham. É por isso que estudantes que falham no primeiro teste de matemática acreditam que não têm inclinação matemática. É por isso que pessoas que falham em talvez começar algum projeto e não dá certo, recusam-se a começá-lo. De novo, nós tememos os nossos fracassos. Deus diz: diga ao povo, em primeiro lugar, não temas. Por quê? Porque não serás envergonhado. Veja, o seu fracasso passado não é garantia de que você falhará novamente. É simplesmente uma oportunidade de aprender com seus próprios erros. Você não será envergonhado. Em outras palavras, a vergonha não é uma condição permanente. Por favor, escreva isso. Você vai falhar. Toda pessoa bem-sucedida na vida falhou em alguma coisa, e eu sou uma delas e falharei ainda mais no futuro. Mas veja, uma pessoa que entende a vida não tem medo do fracasso, porque entende que o fracasso é parte do sucesso. Repita comigo: o fracasso é parte do sucesso. Apenas diga isso alto para que você possa se ouvir dizer. Vamos lá. O fracasso é parte do sucesso. Mais uma vez. O fracasso é parte do sucesso. Você nunca tinha dito isso antes, por isso não deveria ter medo do fracasso. Ele faz parte dos componentes que fazem o sucesso acontecer. Veja, Deus é capaz de nos dizer: não tenha medo. Por quê? Você não será envergonhado, porque ser envergonhado é quando você decide manter o seu fracasso. Mas quando você vê o fracasso como uma oportunidade de começar de novo, então você o vê simplesmente como uma experiência temporária. Sabe, uma das maiores coisas que descobri é que você nunca cresce nos tempos bons, você nunca progride realmente até estar sob pressão. Na verdade, 99% das mudanças na vida humana acontecem porque a pessoa teve que mudar. Se não houver pressão, não há progresso. Fique comigo. Se não houver pressão, não há progresso. Levante a mão direita para mim, levante a mão direita, diga: Senhor, coloque a pressão. É a pressão que traz o progresso. A maior parte do que você fez até agora na vida foi porque teve que fazer. Alguns de vocês se mudaram de estado para trabalhar, por quê? Porque não conseguiam encontrar um emprego no anterior. Alguns de vocês se mudaram e foram morar em outra área, por quê? Porque a pressão do crime ou algo assim, em outras palavras, a pressão faz você progredir. E se você nunca experimentar o fracasso, se nunca experimentar o que eu chamo de fracasso, o fracasso é, na verdade, o teste da sua determinação. Se você não tiver a sua determinação testada, então a sua resolução não terá gravidade. Em outras palavras, quando você promete fazer algo, a vida testará a promessa. Quando você decide fazer algo, Deus embutiu na vida o teste para ter certeza de que você está falando sério sobre isso. Veja, as pessoas que desistem após o primeiro fracasso nunca quiseram ter sucesso em primeiro lugar. Pense nisso. Você não pode parar um homem que decide vencer. Pessoas que têm sucesso não estão apenas interessadas em vencer. Elas não conseguem fazer outra coisa senão vencer.
Quando você vai ser eficaz na vida, tem que decidir que entre você e a vida vai haver um acordo. Você vai vivê-la. A vida não vai viver você. Você vai viver a vida. Quantos de vocês estão prontos para viver a vida? Deixe-me dizer uma coisa sobre a vida, no entanto. Se você vai viver a vida tem tudo nela que Deus planejou para a sua vida. A vida tem isso nela, mas você tem que tomar isso da vida. A vida não lhe dá as coisas de graça, você tem que ir buscar. E a vida é como Golias, está sempre ameaçando você todas as manhãs. Venha me pegar. E a vida chama você por nomes como preguiçoso, chama você de medroso ou tímido, e você tem que provar que a vida está errada. Veja, as pessoas que falham decidiram falhar. Ninguém falha sem a sua própria decisão. Espero que estejam ouvindo essas coisas. É por isso que Deus nunca aceitou ninguém nas Escrituras como um fracasso. Quando ele encontrou Gideão naquele lagar, Gideão tinha todas as coisas calculadas. Eu sou o menor da minha família, sou a ovelha negra da minha família, não tenho influência no clã, sou um ninguém. E lá vem Deus, homem valente. Ora, como você pode dizer isso a um covarde? Esse cara já decidiu, eu sou um covarde. Deus diz, você é um guerreiro valente. É incrível como Deus contradiz as nossas próprias conclusões sobre nós mesmos e espero que Ele continue fazendo isso também. Vocês não estão felizes por Ele fazer isso? Sim. Isaías diz, não serás envergonhada em primeiro lugar. Ele diz, nem serás confundida ou deprimida ou engraciada. Agora, o que você acha que causa mais depressão nas pessoas do que o passado delas? Nada. É o que você experimenta que deprime você. Quero dizer, talvez você tenha sido vítima de incesto e isso aconteceu há 20 anos e 20 anos depois você ainda está deprimido por aquela experiência. E aquilo foi um evento, não uma vida. Escreva isto. Nunca confunda o seu comportamento com o seu valor. Em segundo lugar, nunca confunda a sua experiência com o seu valor. Você vale mais do que o que experimentou e vale mais do que o que fez. Seus comportamentos e suas experiências nunca devem ser confundidos com o seu valor. Eu dou um exemplo. Se eu tiver na minha mão agora um diamante genuíno de $1 milhão, um diamante genuíno de $1 milhão, e eu o pegar e jogá-lo na lama em um chiqueiro de porcos, esse diamante perde o valor. Ele ainda é um diamante de $1 milhão? Sim. Em outras palavras, a lama e os porcos não desvalorizam o diamante. Na verdade, o porco acabou de ganhar valor, agora ele está na presença de quê? De $1 milhão. Você pode ter nascido no gueto, na menor cidade caipira da Pensilvânia, onde ninguém sabe nada sobre ninguém, mas não importa onde você nasceu. O fato é que você nasceu lá, você o torna importante. É por isso que muitos de vocês tiveram que vir aqui para me ver e alguns de vocês tiveram que pedir direções para encontrar este lugar. Mas veja, é o valor da coisa que a torna importante, não o que acontece com ela. Então, se você é uma vítima de incesto, deve agora esquecer, decidir esquecer, e você faz isso olhando para o seu futuro. Sabe, você pode afogar as suas memórias estando ocupado demais com o seu futuro. Algumas pessoas estão tão preocupadas com o que aconteceu com elas que nada está acontecendo para elas. Algumas pessoas estão tão empenhadas em manter vivo aquilo que está morto que não estão vivendo. Isaías diz: não seja deprimido nem envergonhado. Você não será humilhado. Que palavra poderosa! Você se esquecerá da vergonha da tua mocidade. Eu digo a você que essa é uma declaração poderosa. Observe a afirmação. Você se esquecerá. Espere um minuto, Deus. Deus diz: veja, esquecer é um ato da vontade. As memórias não vão embora sozinhas. Você as manda embora. Sim, você foi abusada. Sim, você foi espancada pelo seu marido. Sim, você foi roubada da sua virgindade. Sim, você fez isso e sim, você fez aquilo. Deus diz:
Agora decida esquecer isso. Veja, a razão pela qual você pode esquecer é porque pode estar tão ocupado criando novas memórias. É fácil esquecer. Você deve querer esquecer. A declaração novamente, porque te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Foi isso que Paulo fez, foi isso que Moisés fez. Eles quiseram esquecer. Agora, deixe-me dizer como sei quando uma pessoa esqueceu o seu passado. Ela é capaz de usá-lo. Você não está livre do seu passado até que possa usá-lo. O seu passado está conquistado quando você pode usá-lo como um testemunho. Até que você possa pegar o que aconteceu com você e usar como uma ilustração, você não está livre disso. Sabe, dou um exemplo. Adivinhe quem escreveu sobre Moisés assassinando um homem. Adivinhe quem escreveu. Vamos lá, Moisés escreveu. O cara estava livre disso. Ele disse, eu matei o cara. Todos vocês sabiam que eu matei o cara? Aqui está um homem escrevendo sobre si mesmo sendo um assassino e ele não tem problema com isso. E adivinhe o que ele diz? Eu sou o homem mais manso que já viveu. Ele escreveu isso sobre si mesmo também. Quem escreveu sobre Paulo assassinando pessoas? Paulo escreveu. Toda vez que Paulo entrava em uma cidade para pregar, sabe a primeira coisa que Paulo fazia antes de falar perante qualquer público? Você lê isso com atenção na história. Sempre que ele queria falar sobre Deus, a primeira coisa que fazia era dizer isto. Ouçam-me, irmãos, eu sou aquele. Sabe por que ele fazia isso? Ele sabia o que eles estavam pensando. Ele dizia, eu sou aquele que foi e conseguiu cartas das autoridades reais. E andei de cima a baixo, norte e sul, e matei e massacrei, e estava empenhado em destruir as pessoas deste caminho, mas graças a Deus, todos digam, mas. Sabe quando você pode usar isso? Sim, eu era um viciado em drogas. Sim, eu estava perdido na Cracolândia, mas graças a Deus. Veja, sim, eu era uma prostituta. Sim, vendi o meu corpo por 10 anos, mas graças a Deus. Em outras palavras, quando você conta o seu passado, eles não podem usar isso contra você. Quando você está livre do seu passado, pode usá-lo contra o diabo. Sabe, as pessoas que negam o seu passado não estão livres dele, estão aprisionadas por ele. É por isso que não avançamos, porque permitimos que o passado nos prenda na nossa juventude. Você esquecerá o passado e a vergonha da sua mocidade, e então, ele diz, e não te lembrarás mais do opróbrio. Sabe, o opróbrio tem a ver com um sentimento de vergonha, um sentimento de culpa, um sentimento de achar que você não é digno. Ele diz, esqueça o que você sentiu, porque o que você sentiu não é verdade. Sabe, o problema com o esquecer é o lembrar. É por isso que temos que usar as nossas memórias de uma forma que venhamos a esquecer, e você usa as suas memórias como testemunhos, e então esquece a validade das suas memórias. Isaías capítulo 43, versículo 18 diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso é Isaías capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu olhei para a palavra considerar, ela na verdade significa habitar ou morar. Agora, vamos ler de novo. Esqueça as coisas passadas da sua vida e não se mude para lá, não viva ou habite no passado. Quantas pessoas que você conhece na verdade se estabeleceram e construíram uma casa no passado delas? Toda vez que você as vê, elas trazem à tona memórias constantemente. E existem pessoas que vivem dessa maneira e nunca saem do passado para começar a viver o seu futuro. Eu sei que o versículo 25 diz, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Agora, quando eu escuto essa declaração e você medita nela, ela diz algumas coisas impressionantes. Isaías capítulo 43, versículo 25, Deus diz, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões.
Por amor de quem? Ele diz. Por amor de mim mesmo. Ora, esta é uma declaração impressionante. Por que Deus iria querer apagar o seu passado por amor dele mesmo? Porque Deus tem um trabalho para você fazer e Ele não quer que o que você fez fique no caminho do que Ele quer que você faça. Então Ele removeu o que você fez para que possa ver o que Ele quer que você faça. Você entendeu o ponto? Em outras palavras, Deus tem um sonho para a sua vida, e o sonho que Deus tem para a sua vida é confrontado pelo pesadelo do que você fez. Deus disse, eu vou esquecer este pesadelo por amor de mim mesmo. O que é o amor de Deus? O amor dele é o sonho que ele tem para a sua vida, então ele esquece o seu passado porque ele quer o seu futuro mais do que o seu passado. Deus apaga os seus pecados porque ele quer ver a sua justiça. Ele apaga os seus fracassos porque quer ver o seu sucesso. Ele está mais comprometido com o que você nasceu para fazer do que com o que você fez. É por isso que Deus é um Deus tão bom, porque Ele não retém o nosso passado contra o nosso futuro. Vocês não estão felizes por isso? Alguns de vocês vieram a este seminário e têm alguns sonhos que ainda não realizaram, e algumas das razões pelas quais vocês não avançaram é porque estão com medo, estão envergonhados e literalmente sentem-se ameaçados pelo seu próprio fracasso. Vocês podem receber a ordem de Deus? Hebreus capítulo 8, versículo 12, ele diz, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus capítulo 10, versículo 17, ele diz, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que estávamos mortos em pecados nos quais andastes em outro tempo. Eu gosto disso. Paulo sempre se referia ao passado sobre os gentios e os pagãos. Ele dizia, em outro tempo vocês eram adoradores de ídolos, vocês participavam de orgias, vocês se envolviam em todos os tipos de imoralidade. Ele diz, mas agora, sabem, existe um poder incrível no agora, existe um poder ainda mais incrível no mas. Eu era um alcoólatra, mas eu era um aluno nota 0 na escola, mas eu tive um divórcio, mas, sabem, o mas separa o seu futuro e o seu passado. E Paulo diz, mas em outro tempo, vocês andaram segundo o curso da confusão e o curso da moda deste mundo, seguindo o reino de Satanás, o príncipe da desobediência, operando em vocês que ainda desobedecem. Ele diz, mas agora vocês foram feitos filhos de Deus.